Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Vocês acabaram de assistir o vídeo institucional da SOPES, da nossa gestão. A gente está muito feliz em estar recebendo vocês aqui. Eu sou Natália, diretora de cursos e eventos da SOPERJ, e hoje a gente está dando início à live, que o tema é Cuidados Paliativos Integrados, Assistência Perinatal, Desafios e Possibilidades. Eu vou passar a palavra para a doutora Fernanda Lobo, que é a coordenadora do nosso Departamento de Cuidados Paliativos e Medicina da Dor, e ela vai, então, começar aí a apresentar nossos palestrantes de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. É um prazer muito grande recebê-los assim para discussões sobre cuidados paliativos, né? Nós estamos muito felizes porque a SOPERJ pela primeira vez abriu, né, o Departamento de Cuidado Paliativo, algo que é tão importante, tão discutido e um desafio tão grande para a gente na atualidade, né, da pediatria. Então, é um prazer muito grande receber todo mundo para a gente discutir, né? Assuntos tão importantes. Eu vou apresentar aqui como é que a gente vai fazer. A Cris, que eu vou apresentar, ela vai começar a falar sobre os desafios na perinatologia. Vamos continuar com o Almiro, falando um pouco no contexto da enfermaria. A gente primeiro vai apresentar o caso clínico, né, de um paciente que começou na perinatal, na NEL e na enfermaria. Tá certo? E aí a gente deixa para as perguntas, a nossa ideia é deixar um bom espaço para perguntas no fim, para a gente poder discutir e aprofundar mesmo as questões. Então, a Cris, a Cristiane Terra, né, ela é neonatologista do Departamento de Neonatologia e da equipe de cuidados paliativos do Fernandes Figueiredo. Tem pós-graduação em cuidados paliativos, é doutora em saúde da mulher e da criança pelo IFF, né, da Fiocruz, é professora assistente das disciplinas de saúde da criança e do adolescente 1 e 2 da Universidade de Vassouras, e ela é membro do Departamento de Cuidados Paliativos da SOPERJ e Medicina da Dor da SOPERJ, nossa colega. E o Almiro, ele é mestre em saúde da criança, ele tem pós-graduação também em cuidados paliativos, ele é coordenador da residência médica do lado do Figueira, e também membro do DC de Cuidado Paliativo e Medicina da Dor, da SOPERJ, e também de condições crônico-complexas. Então, tenhamos todos uma boa aula, né? Uma noite proveitosa. Vai lá, Cris. Boa noite a todos. Obrigada, Fê. Obrigada, Natália, Almiro, pela parceria e obrigada aí pelo convite para partilhar um pouquinho aqui hoje com vocês. Vou compartilhar aqui minha tela. O Teams é um pouco novidade para mim, mas eu acho que vai dar certo. Tá ok? Tá aparecendo? Tá, né? Tá sim, doutora. Tá joia. Então tá bom, gente. Então hoje eu tive essa missão aqui de falar um pouquinho de cuidado paliativo integrado na assistência perinatal como um todo e falar dos desafios, que são muitos, né? E de algumas possibilidades para a gente tentar superar esses desafios. Então, a gente pensar nesse período perinatal normalmente é um período cercado de expectativas. Quando uma família descobre uma gravidez, é um momento cheio de planos, de comemoração, de vida. E aí você imagina, né, uma gestante no momento em que ela vai para aquele exame pré-natal, vai a família toda junto, esperando com ansiedade para ver o bebê, e aí ela descobre que o bebê tem uma condição grave que vai limitar
a vida. Dentro desse contexto, o desafio da prática ele é muito grande. É o desafio da notícia, de comunicar essa notícia tão difícil, acolher os pais, acolher essa família e conduzir a gestação diante de tantas incertezas. Então, é justamente nesse cenário que os cuidados paliativos perinatais, eles são uma ferramenta essencial de cuidado, um cuidado integral, um cuidado não só do feto, do recém-nascido, como da família, pai e mãe, da família estendida. Então, a gente vem nas últimas décadas, a gente viu um avanço muito grande na neonatologia, os cuidados com os bebês, eles são cada vez melhores e patologias que antes eram consideradas incompatíveis com a vida, hoje nós já temos uma sobrevida muito maior. O limite de viabilidade do prematuro é cada vez mais baixo, e com tudo isso, nós também temos uma população de crianças com complicações, com hospitalização por tempo prolongado, famílias que são colocadas diante de decisões muito difíceis, de condições familiares muito difíceis diante do adoecimento da criança. E em meio a tudo isso, o avanço nos diagnósticos da medicina fetal, eles também trazem o conhecimento, né, da patologia fetal em fases muito precoces da gestação. Então, essa gestante, essa família, ela convive desde muito cedo com a incerteza, com o luto da ruptura com aquela gestação planejada, idealizada, para viver múltiplas consultas, idas ao hospital, notícias sempre muito difíceis, muito ruins. E a abordagem paliativa, nesse contexto, ela é um modelo de cuidado que vai oferecer por meio de uma equipe multiprofissional, ela foca no conforto, na qualidade de vida do feto, do recém-nascido e da família, que está passando por um diagnóstico de uma doença grave do feto ou do recém-nascido. Então, esses cuidados, eles devem ser iniciados desde o momento do diagnóstico, ou seja, no período perinatal, desde o ultrassom morfológico, quando se descobre uma patologia limitante, ou no momento do nascimento, quando o diagnóstico é feito naquele momento, ou na trajetória dentro da UTI neonatal, quando algo que ia bem, de repente, uma intercorrência grave acontece. Então, a partir do diagnóstico, e esse cuidado ele se estende ao longo de toda a trajetória de doença, e no suporte ao luto. O cuidado interdisciplinar, onde o foco é o bebê e a família. E dentro das múltiplas disciplinas envolvidas no cuidado paliativo, eu considero que o obstetra e a medicina fetal, o profissional da medicina fetal, eles são parte muito importante desse cuidado, porque eles estão lá na ponta. Normalmente, é o médico que vai dar a primeira notícia para essa família, para essa gestante. Então, é ele que precisa ter essa habilidade da comunicação, o cuidado com a notícia. Lá na rede básica, e muitas das vezes o que a gente vê é que o cuidado com esse primeiro contato com a família, muitas das vezes ele faz com que essa família chegue até a unidade especializada, ao pré-natal em cuidado paliativo, muito, muito machucada, muito ferida pela qualidade da comunicação dessa notícia. Então, toda a equipe tem um papel extremamente importante no acolhimento e na condução. O cuidado paliativo, então, ele começa
desde o diagnóstico, mesmo que nós estejamos empreendendo medidas modificadoras de doença, cuidados direcionados para a cura, o cuidado paliativo caminha junto. Então, o cuidado paliativo e cuidado curativo, eles não são excludentes. Ele começa e, à medida que o paciente melhora, em que ele sai do momento de gravidade, ok, ele é um paciente que pode não ser mais acompanhado pelo cuidado paliativo, mas à medida em que as medidas que modificam doença, direcionadas para a cura, elas passam a ser não mais o foco, o cuidado paliativo ele vai tomando uma proporção maior no cuidado dessa família, desse paciente. E no caso dos bebês com malformações graves, o cuidado paliativo ele tem um papel preponderante durante toda a trajetória de doença. Então, lembrar que sempre tem algo a fazer pelo paciente. Então, cuidado paliativo, ele não significa desistir, ele caminha junto. Então, mesmo quando eu não tenho mais uma proposta modificadora de doença, nós temos cuidado para oferecer. Então, mesmo quando não tem cura. E quando que a gente vai considerar cuidado paliativo perinatal e neonatal? Desde o diagnóstico de uma condição grave, como as anomalias congênitas, doenças genéticas, prematuridade extrema, o limite de viabilidade, alto risco de óbito, ou sequelas graves, alinhar com a família as metas de cuidado dentro desse cenário. Condições neonatais agudas graves, condições cirúrgicas, doenças progressivas, onde não existe uma perspectiva de cura, naquelas doenças onde o prognóstico é incerto. E na nossa área, a imensa maioria das patologias, né? O diagnóstico, muitas das vezes, ele é incerto, o prognóstico é incerto, as doenças são raras, a gente não sabe como elas vão evoluir, como fazer prognóstico diante de uma doença rara, ou nas situações em que o sofrimento do bebê, da família, é grande. O cuidado paliativo ele vai ser um apoio na comunicação e no planejamento de cuidado para esse paciente, para essa família. Então, eu vou trazer aqui um caso clínico que nós tivemos lá no Instituto Fernandes Figueira, em que essa gestante de 28 anos, primeira gestação, ela foi lá normalmente essas gestantes elas vêm da clínica da família reguladas para a medicina fetal. A medicina fetal é normalmente a porta de entrada, onde elas chegam para confirmar diagnóstico. Então, essa paciente, a partir da confirmação diagnóstica na medicina fetal, toda a trajetória dela dentro da instituição é desenhada a partir daí. Então, ela é encaminhada para o pré-natal e para a equipe de cuidado paliativo. Ela começou o acompanhamento no pré-natal de baixo risco quando o ultrassom morfológico evidenciou uma malformação cerebral grave. Ela foi, então, encaminhada para essa confirmação, confirmou uma holoprosencefalia, a lobar, mas assim, um pouco mais à frente vocês vão ter assim, o Almiro vai explicar um pouquinho melhor sobre a patologia, e essa paciente, então, foi encaminhada para nós. É uma paciente que não desejou medidas de investigação invasivas, ela não quis fazer a amniocentese, e ela chegou para a gente na primeira consulta com 31 semanas e 4 dias de idade gestacional. Então, vejam, ela tem um diagnóstico lá na atenção primária com 20 semanas. Até ela chegar na equipe de cuidado paliativo, foram 11 semanas. Muitas das vezes, a demora no encaminhamento, né, ela não permite que a gente faça o número de consultas que a gente considera ideal, enfim.
esse primeiro momento, essa primeira consulta, existe um acolhimento, um vínculo. A tentativa ali é de fazer vínculo com essa família. Então, essa construção dessa relação, ela é muito baseada numa comunicação é, onde o profissional de saúde, ele pratica muito mais uma escuta do que, na verdade, a gente fala com essa família sobre o diagnóstico propriamente, a não ser que ela queira ouvir, ela precise de mais explicações, mas num primeiro momento, a base dessa primeira consulta no cuidado paliativo é um acolhimento, é conhecer o contexto familiar, quem é a rede de apoio, qual é a crença religiosa, quais são as expectativas, o que que ela já sabe, o que que ela entende até aquele momento dos diagnósticos. E dentro da nossa realidade, lá no Instituto Fernandes Figueira, normalmente elas chegam para a gente já muito conscientes do diagnóstico, porque a medicina fetal é sempre muito clara, é, quando confirma esses diagnósticos para essas famílias. Mas também elas chegam em contrapartida com muitas inseguranças, muito medo, e sem se sentirem completamente acolhidas. Então, a equipe de cuidado paliativo, nesse primeiro momento, ela segue essa fazer uma relação, ela segue ela tenta uma relação de confiança com essa família. Então, a base dessa pirâmide de comunicação é estabelecer confiança. E só a partir daí, então, a gente consegue acolher as emoções que essa família traz. Então, ter essa ressonância emocional com essa família, isso é muito importante para a construção da base que vai nos levar à possibilidade de falar das possibilidades de condução dessa criança, do diagnóstico, dos desfechos possíveis. Então, quando a gente atropela qualquer nível desse da comunicação, isso é muito complicado. Então, eu achei interessante essa linha aqui do ciclo tóxico, quando a gente comunica, né? Normalmente o médico fala com o paciente uma notícia ruim, uma notícia difícil, e aí a família fala, mas eu acredito num milagre, ou a gente fala uma série de alterações que são ruins, e às vezes a mãe pergunta, mas tá tudo bem? E às vezes o médico, ele interpreta assim, poxa, essa família não está entendendo nada do que eu estou falando. E aí a gente vai, reafirma a notícia ruim novamente. Então, isso faz com que a gente afaste essa família, esse paciente, essa gestante. Eles reagem com medo, com raiva. Então, numa conexão bem-sucedida, quando existem essas expressões de emoção, de esperança, do milagre, a gente precisa acolher, a gente precisa entrar em sintonia com essa emoção. Então, na verdade, é ok, eu também torço por um milagre, mas a gente precisa falar das possibilidades. O milagre é uma possibilidade, mas existe também a possibilidade de uma outra trajetória. Então, a gente se prepara também para isso, mas estamos aqui torcendo para que aconteça o que for melhor. Então, quando a gente entra em sintonia com essa emoção, a gente abre as portas para que a gente possa realmente falar sobre as possíveis trajetórias e construir um plano de cuidados que realmente faça sentido para essa família. E além dessa comunicação, dentro dos componentes essenciais aí do cuidado paliativo perinatal, a criação de memórias é muito importante, é um foco importante, o planejamento antecipado dos cuidados, além do controle de sintomas, e o cuidado com o luto e pós-óbito. Então, essa paciente chega para a gente na segunda consulta, agora já acompanhada da mãe, a primeira consulta ela foi sozinha, e essa paciente ela manifestava o tempo todo
que ela tinha muita fé no milagre, embora ela não tivesse uma crença específica, ela acreditava que um milagre ia acontecer e o filho dela iria nascer saudável. E o tempo todo nas consultas, ela, em meio a um prognóstico muito ruim, ela se mantinha alegre, e em momento nenhum nós interpretamos aquilo como ela não está entendendo. Foi uma forma de enfrentamento que ela teve, porque realmente é muito difícil passar uma gestação inteira convivendo com um diagnóstico que traz um prognóstico tão ruim. Então, na segunda consulta, nós já tínhamos com ela uma relação de maior confiança, até porque a gente, a todo momento, acolheu essa esperança dela, e como ela já estava com 34 semanas, nós, nessa segunda consulta, tivemos que trabalhar o plano de cuidados. Então, nesse momento, é um momento de protagonismo das escolhas da família, das escolhas quanto ao cuidado, quanto às possibilidades para esse bebê no momento do nascimento. Então, a gente fala sobre a possibilidade do óbito na sala de parto, como que ela quer que esse momento seja. Então, eu sempre digo para a gestante que é importante a gente ser claro na comunicação, muitas das vezes é difícil, a gente vai falar coisas que a gente não gostaria de dizer, né? Que o prognóstico é muito ruim, que o bebê pode morrer imediatamente após o nascimento, mas que só falando claramente é que elas são capazes de fazer escolhas. Então, construir um plano de cuidados, isso é baseado em escolhas conscientes. E o nosso paciente só vai poder escolher com consciência se nós dermos a ele a melhor informação. Então, eu digo sempre para elas: se você não fizer as suas escolhas, a equipe de saúde vai fazer a escolha por você, né? E por mais curta que seja a vida do bebê, que ela seja com amor, com dignidade, que seja da forma que a família escolheu, né? Então, a gente incentiva muito a participação de avó, pai, irmãos nessa consulta, onde a gente conversa sobre esse planejamento, sobre a construção do plano de cuidados. Esse plano de cuidados, além dele ser um registro dessas escolhas da gestante, da família, ele é uma ferramenta de comunicação entre equipe. Então, é uma forma que a equipe lá do ambulatório tem de se comunicar, de registrar essas escolhas, para que a equipe da sala de parto possa atender aos desejos e às escolhas dessa família. E para a construção desse plano de parto, é importante que a gente leve em consideração três fatores. Um que é a certeza do diagnóstico, a certeza do prognóstico e qual o significado desse prognóstico para a família. Na imensa maioria das vezes, lá na consulta pré-natal, nós temos pouquíssimas certezas. Pelo contrário, o cenário é de extrema incerteza. Incerteza quanto ao diagnóstico correto, incerteza quanto ao prognóstico, momento da morte. A gente não pode ser fatalista e dizer: olha, o seu bebê vai nascer e vai morrer. Isso é uma possibilidade, mas é possível que não morra. E, inclusive, é importante que a gente fale da possibilidade de sobrevida, que muitas das vezes essas mulheres chegam com notícias assim tão fatalistas e elas se preparam para a morte e essa criança não morre. Ela vai para a UTI neonatal, ela tem alta. Então, a gente precisa sempre falar de possibilidades. Nós não temos como poucas são as patologias que a gente tem realmente como afirmar que o bebê vai nascer e imediatamente vai morrer. Fora isso, a gente precisa falar de possibilidades. E dentro dessas possibilidades, existem decisões éticas que são muito complexas. E como que nós, profissionais de saúde, podemos conduzir essa família diante dessas decisões tão complexas? Então,
modelo aqui, que é teórico, de um texto de um paliativista fantástico, que é do Daniel Forte, ele faz uma proposta de comunicação e de planejamento de cuidado de pacientes graves. Então, o primeiro passo é a doença, é o foco na doença, no diagnóstico, na biologia, é a ética da acurácia, a acurácia do diagnóstico, quais são as possibilidades, as probabilidades desse paciente. O segundo passo é a ética da compreensão, é focado na pessoa. O que é importante para essa família? Quais são os valores? Quais são as expectativas dessa família? Quais são as crenças? Foco voltado na pessoa. E passo 3, o foco é a equipe. Então, a ética da consciência situacional. Então, é feito um alinhamento multidisciplinar em que a equipe ela tenta aliar a melhor evidência aos valores dessa família. Então, o cuidado aliando a ciência e valores para a família. E o passo 4 é a ética da deliberação. Então, eu foco o quê? Nessa relação equipe e família. Então, foco no consenso médico-paciente. Então, é aí que a gente vai construir as metas de cuidado. Então, a decisão compartilhada, ela é, na verdade, um pêndulo que busca equilibrar as metas e os limites. Gente, só um minuto. Tira ela daqui. Só um minuto. Nossa, gente, desculpa, minha cachorra fez um escândalo agora. Bom, a decisão compartilhada, então, ela é, na verdade, um pêndulo em que eu tenho um extremo onde a decisão ela é guiada pela equipe de saúde, onde eu tenho uma certeza do diagnóstico, eu tenho uma clareza muito grande do prognóstico, eu tenho uma opção que é claramente benéfica para o paciente, então a decisão ali ela não tem uma discussão quando a gente tem certeza do benefício. E no outro extremo, eu tenho uma incerteza muito grande, eu não sei, eu não tenho certeza do diagnóstico, eu não sei como é a evolução, eu tenho ali uma zona cinzenta, onde eu não sei qual a melhor intervenção ou uma intervenção que vá trazer prejuízo. Então, nessa zona de decisão, o peso da decisão da família é muito grande. Então, o que é importante para essa família? Então, é importante que a gente leve em consideração para essa tomada de decisão. E nesse ponto, falar de metas de cuidado, prolongar a vida a qualquer custo, isso faz sentido para essa família? Prolongar a vida até certo limite de sofrimento, de dependência. Muitas famílias falam: não, eu não quero meu filho preso no aparelho o resto da vida. Outros já falam: não, eu quero que ele tenha a chance, que possa ser feita uma cirurgia, que se ele for ter alguma chance, que ele possa ser entubado, ventilado, e ao passo que outras famílias priorizam o alívio de sintomas, o conforto, aceita a morte como um desfecho natural. E aí, o planejamento antecipado desses cuidados, ele, na verdade, ele materializa os desejos dessa família. Ele é um documento principalmente de comunicação, é como a gente consegue comunicar essas decisões dessas famílias. E a literatura mostra que o plano de cuidados, ele reduz as intervenções agressivas e melhora muito os desfechos do luto. Lá no Instituto Fernandes Figueira, a gente tem um modelo que é
basicamente como essa planilha que está aqui no desenho, e onde a gente estabelece aqui as metas de cuidado para essa família. Nesse momento, eles já têm uma consciência da possibilidade de morte em sala de parto, ou minimamente um cuidado dentro da UTI neonatal. A gente fala um pouquinho como é esse cuidado na UTI, como é esse ambiente, e esse plano de cuidados, o importante é que ele seja revisitado a todo momento. E uma coisa que a gente deixa muito claro, ele não é imutável. Ela pode, a gestante, a família, eles podem mudar de ideia a qualquer momento. Eu tomei uma decisão hoje, eu quero uma mechinha de cabelo para uma lembrança, eu desejo segurar o meu bebê no colo e que o coração pare de bater com ele no meu colo, que a despedida seja feita dessa forma, mas ela pode mudar de ideia a qualquer momento. Então, nesse plano de cuidados, além de como ela quer esse acolhimento, se ela deseja fazer contato pele a pele, tentar uma sucção, né, que seja mesmo significativa, quais são os limites de intervenção, né? O que essa família deseja ali dentro de uma decisão conjunta, tá, gente? Nunca é um cardápio para essa família escolher. A gente não pode jogar no colo da família decisões tão difíceis como vai entubar, não vai entubar. Nós, como profissionais de saúde, a gente precisa deixar claro, quando eu tenho certeza do diagnóstico e do prognóstico, eu posso dizer, olha, essa opção não está em jogo, porque vai prolongar sofrimento e prolongar o processo de morte de uma criança. Mas quando eu não tenho essa certeza, eu, como profissional, eu tenho que dizer, se o bebê nascer com condição, a gente vai dar o suporte necessário para que ele viva o tempo que ele tem que viver. Então, em nenhum momento a gente vai omitir algum cuidado. Então, a gente precisa tranquilizar a família quanto a isso. Dentro desse plano de cuidado, vai estar lá os rituais que são significativos. Eu quero fazer batismo, eu quero trazer o meu pastor, enfim. E a gente sinaliza para toda a instituição, esse carimbinho aqui dos 2 pezinhos, é uma forma que a gente sinaliza no cartão de pré-natal, no plano de cuidados que vai lá anexado ao cartão de pré-natal, quando ela interna, ela chega com esse plano, sinaliza que essa paciente passou pelo cuidado paliativo. A construção de memórias, né? A gente, enfim, oferece o carimbo do pé, uma caixinha de lembranças, onde a gente coloca uma série de pertences, a pulseirinha, essas estrelinhas, que uma fica com o bebê, uma fica com a mãe. Então, essa caixinha de memórias, ela é importante, não como um gesto só apenas simbólico, mas ela é realmente uma ferramenta importante para o luto, para a construção do luto. E aí, gente, esse bebê nasceu. Ele nasceu de parto vaginal, com 36 semanas e um dia, pesando 2,830 kg. Ele nasceu com ótima vitalidade, foi um Apgar 8,9. O diagnóstico de holoprosencefalia foi confirmado, holoprosencefalia alobar. E esse bebê, ele nasceu bem, foi para a UTI neonatal, e um dia depois do nascimento, a mãe passa por mim no corredor e fala assim: viu, doutora, eu não te falei que meu filho não ia morrer? E aí eu sentei para conversar com ela sobre a oportunidade dela vivenciar ali dentro da UTI a maternidade, de cuidar do bebê, porque o diagnóstico não mudou, o prognóstico não mudou. Mas em momento nenhum a gente tem como afirmar em que momento o óbito iria acontecer. Então, que ela aproveitasse cada momento ao lado dele, que ela exercesse a maternidade plenamente, mesmo dentro do ambiente da UTI. Então, esse bebê ele foi para a UTI neonatal, um ambiente de extrema complexidade tecnológica,
Ele chegou a ser submetido a uma cirurgia para colocação de uma válvula de derivação ventrículo-peritoneal, indicada para trazer um melhor conforto para essa criança e viabilizar a ida dessa criança para casa. Essa criança foi treinada pela fonoaudiologia, conseguiu sugar, teve alta. Teve alta em dezembro de 2025. E aí, gente, dentro desse ambiente tecnológico, né, da UTI neonatal, onde normalmente o foco é prolongamento de vida, como que os cuidados paliativos eles podem ser integrados à rotina dessa UTI neonatal? Então, em primeiro lugar, quando a gente fala de integração do cuidado paliativo, é lembrar que ele é uma competência de todos, todos que estão ali no cuidado com esse bebê. Então, é uma competência não só dos especialistas. A base do cuidado paliativo dentro da UTI neonatal, ela precisa ser desenvolvida com as habilidades dos neonatologistas, da equipe de enfermagem, dos profissionais que estão ali na linha de frente. Manejo de dor, dos sintomas básicos, e isso é feito de uma forma de excelência, né, pelos profissionais da UTI neonatal. Desenvolver habilidades de comunicação clara, empática com essa família, nas reuniões familiares, incentivar que essa mãe, que essa família tenha contato com o bebê, que participe dos cuidados com o bebê. Então, tudo isso são habilidades básicas que pode ser desenvolvida pela equipe. E nós temos lá no topo da pirâmide o cuidado paliativo especializado. Então, ou como uma equipe consultora, ou como uma equipe que está integrada à equipe da UTI neonatal, para manejo de sintomas refratários, de comunicações mais difíceis, crises, inclusive entre membros da própria equipe, mediar esses conflitos e coordenar o cuidado como um todo com as outras especialidades, com os cirurgiões, enfim, com as especialidades envolvidas no cuidado. Eu trouxe esse artigo, que é uma revisão sistemática, que ele mostra 3 modelos de assistência em cuidado paliativo perinatal: o modelo consultivo, o modelo integrativo e o modelo colaborativo. Onde o modelo consultivo é aquele modelo que a gente pede um parecer para a equipe de cuidado paliativo, e o que ele viu, né, nessa revisão dos modelos de cuidado? Que o cuidado consultivo, muitas das vezes, ele atrasa muito a chegada da equipe de cuidado paliativo no caso. Então, muitas das vezes, o médico assistente, ele não sabe o momento exato em que ele vai acionar a equipe de cuidado paliativo. Então, existe muita dúvida, né? Em que momento? Muitas das vezes, o médico tem a noção de que o cuidado paliativo é apenas cuidado de fim de vida, e já chama o cuidado paliativo no momento final de um paciente. Então, o modelo consultivo, muitas das vezes, ele é a única opção, mas ele não é a melhor opção. Então, geralmente, esse cuidado chega muito tarde. O modelo integrativo é onde nós temos o cuidado paliativo integrado na rotina, no dia a dia, no cuidado padrão ali da UTI neonatal, liderado pela própria rotina da UTI. E é importante que esse modelo integrativo, porque ele garante uma continuidade do cuidado. Mas eu chamo a atenção aqui que não basta gostar de cuidado paliativo, de se interessar pelo cuidado paliativo. É necessário que tenha um treinamento dessa equipe em habilidades básicas de comunicação, em controle de sintomas. Então, um treinamento para essa equipe é importante para que possa funcionar esse modelo integrado ao dia a dia. E o modelo colaborativo é onde a equipe de cuidado paliativo, realmente com competências maiores em cuidado paliativo, ela possa conduzir junto com a equipe da UTI neonatal, fazer uma parceria com foco na família, no conforto, que esse paciente seja a todo tempo reavaliado esse plano de cuidado junto da família. Então, a equipe de cuidado paliativo
acompanhando ali em conjunto, esse seria o modelo ideal. E qual o impacto, na verdade, desses cuidados na prática? A literatura mostra para a gente que o paciente que ele é acompanhado pelo cuidado paliativo, os objetivos terapêuticos eles são mais claros, favorece as decisões compartilhadas com a família, reduz intervenções desproporcionais, o cuidado interdisciplinar é ampliado, fortalece a comunicação, aumenta muito a satisfação dos pais em relação ao cuidado. O bebê ele tem maior conforto, ele consegue ter um fim de vida com mais conforto, dignidade, com mais suporte da família. E o suporte emocional à equipe, que é indiscutível. E aí, falando um pouco aqui dos desafios, né, para a implementação desse cuidado, nós temos muitas barreiras em relação aos cuidados paliativos. Uma das principais é a capacitação profissional, é a barreira da questão da educação em cuidados paliativos, do conhecimento. Nós temos poucas equipes de cuidados paliativos perinatais com formação em cuidados paliativos. Então, nós temos escassez de treinamento formal, a ausência do tema nas residências médicas como um todo, nas residências multidisciplinares, residência de enfermagem, ausência do tema na graduação, que ainda é bastante incipiente o cuidado paliativo na graduação. Comunicação é uma barreira importante, comunicação entre as equipes, comunicação das equipes com a família, comunicação entre os diferentes níveis assistenciais na rede. É muito difícil a comunicação lá do pré-natal, da unidade, da clínica da família, com a medicina fetal, com o cuidado especializado. Então, a barreira cultural ela é muito grande, existe uma dificuldade muito grande de discutir prognóstico, falar de morte na infância é muito complicado. Então, existe toda uma cultura do cuidado centrado na cura, na vida a qualquer custo. Então, são barreiras culturais que precisam, aos poucos, serem vencidas. E os recursos limitados. A gente tem um país enorme, com distribuição de recursos diferentes, o cuidado paliativo, a formação, ela está concentrada nos grandes centros da região sudeste, nós temos escassez de equipes multidisciplinares, nós temos escassez de equipes de cuidados paliativos exclusivas para essa finalidade dentro das instituições, e aí é muito importante essa ausência de priorização do sistema de saúde, das instituições, de priorizar o cuidado paliativo, de valorizar o cuidado paliativo tanto quanto o cuidado curativo. Isso se reflete muito na sobrecarga dos profissionais, porque a imensa maioria dos profissionais que hoje atuam no cuidado paliativo, eles não têm liberação da sua carga horária, das outras atividades, então você tem uma liberação de algumas horas para atuar no cuidado paliativo, ou a instituição tem um profissional que é para atender a toda a demanda do cuidado paliativo. É claro que essa conta não fecha. O acesso desigual, isso é uma questão também importante, falta de protocolos, de ter protocolos institucionais, fluxos de encaminhamento, quando encaminhar, qual é a indicação de cuidado paliativo, quando eu mando esse paciente para o cuidado paliativo, qual a gestante que eu preciso encaminhar para o cuidado paliativo, essas indicações, elas precisam estar muito claras para o profissional do pré-natal, e o apoio e acolhimento ao profissional. Essa é uma lacuna muito importante. E quais as possibilidades que nós temos, então, diante de tantos desafios? Uma dos caminhos é a integração do cuidado paliativo com as políticas públicas que nós já temos
Nós temos políticas maravilhosas voltadas para a população materna e infantil, e integrar o cuidado paliativo a essas políticas já existentes, ter um cuidado em rede e uma comunicação adequada, uma comunicação que funcione entre os diferentes níveis assistenciais para que haja uma garantia de continuidade do cuidado em diferentes cenários que essa família, que essa criança possa estar. E para isso a gente precisa de um sistema de informação integrado. A informação ela é muito fragmentada, e isso leva a uma fragmentação do cuidado. Ter capacitação e formação em cuidados paliativos, ter a inserção dos cuidados paliativos nos currículos da graduação de forma obrigatória, nas residências médicas e multiprofissionais, educação permanente para os profissionais que estão na ativa, financiamento adequado. Não, a gente não vai conseguir tirar a política nacional do papel sem um financiamento adequado. Inserir o cuidado desde o diagnóstico da condição grave do paciente, reduzir as desigualdades regionais por meio de capacitação de equipes, fortalecer os centros de referência para suporte às equipes mais remotas, em lugares mais longínquos, fortalecer uma cultura, tanto institucional quanto da população como um todo, que reconheça o valor do cuidado paliativo. E colocar as nossas políticas voltadas aí para o cuidado paliativo, a política nacional de humanização do luto materno e parental, que é uma política recente e tão importante e tão necessária. Então, gente, a mensagem é que cada profissional de saúde ele tem um papel fundamental na transformação dessa cultura do cuidado perinatal. Então, juntos, nós podemos garantir que cada bebê e cada família recebam o cuidado que merecem. Mais uma vez, peço desculpas pelo meu cachorro, gente. Imagina, Cris, a gente nem prestou atenção direito nesse cachorro. Deixa eu ver como é que eu tiro aqui Deixa eu tirar do compartilhamento, Fê. Almiro, só prestar atenção um pouquinho no tempo, que a gente não tem tanto tempo, e para a gente conseguir abrir pelo menos 10, 15 minutos para o pessoal poder perguntar. Se vocês quiserem, gente, mandando mensagens, perguntas através do chat, eu vou anotando e eu falo no final da exposição do Almiro, para a gente poder discutir e ir organizando. Eu falei para você me cortar, né? Estava te mandando mensagem. Ok, pessoal. Boa noite a todos. Natália, obrigado pelo convite. Me considero ainda neófito nessa questão, ainda mais quando me falaram que era cuidado paliativo perinatal e neonatal. Eu quase que disse não, mas cara, eu confio muito em vocês e Cris estava comigo e a gente conversou antes, então ficou tranquilo. Eu queria começar justificando, né, essa nossa escolha do caso clínico, porque é um caso transversal, é aquele caso que nós mesmos nos frustramos quando prognosticamos, e como médico que somos péssimos prognosticadores, eu vou mostrar um pouco mais adiante, e a gente vai lidando, né, com a situação da criança que o processo ativo de morte nunca, não é claro, não é linear como no idoso. Então, assim, a gente enfrenta os momentos de sobe e desce, né, da estabilidade clínica da criança, e aí a gente vai trabalhando essa questão junto com a família e tudo. Então, em verdade, estamos cuidando de famílias que certamente já perdeu, né? Tem um luto antecipado, a gente trabalha que o prognóstico é ruim,
muito provavelmente vai evoluir ao óbito, mas, assim, lembrando que é uma experiência muito difícil para qualquer família, porque vai na contramão, né, da vida, não se espera que a criança morra antes dos pais. Então, a gente aproveita muito conhecimento e muita conversa para oferecer recursos e ferramentas, né, para ajudar essas famílias a passar por esse momento. Então, a gente trabalha, né, entre a vida e a morte, mas a morte digna. O Brasil é um dos piores países em relação à qualidade de morte, mas a gente aproveita isso para colocar na nossa mente que a morte ela é inevitável, mas ela deve ser digna. Então, escolhemos aqui a holoprosencefalia como caso índice, né? Almiro, eu acho que o seu microfone ficou mudo. Voltou? Pronto. Sim, Tá, voltou. tá. Então, passamos por vários momentos, né, na vida dessa criança, desde o nascimento, a sobrevivência no período neonatal, a intervenção cirúrgica, alta hospitalar, reinternação, sepse, até que enfrentamos o óbito. A holoprosencefalia lobar é uma falha na clivagem prosencefálica dos dois hemisférios. A forma alobar é como quando não há divisão hemisférica, não tem estrutura de linha média e pode cursar com outras malformações. O que a doença nos traz? E eu acho que a gente usa essa como exemplo, mas muitas condições se encaixam, né? E aí a gente entra na questão do prognóstico, que é o que nos leva a essa conversa com a família, com algumas certezas, né, entre aspas, que a gente tem, mas a gente tem um prognostica baseado na mortalidade neonatal precoce, o que não foi, o que se tornou um desafio nessa criança, foi uma sobrevida além do primeiro mês, que é uma minoria que chega nesse ponto, um comprometimento neurológico profundo e permanente, que também é um desafio a lidar com as famílias e que as famílias entendam, principalmente a mãe dessa criança que acreditava piamente no milagre, né? Apesar do fenótipo e das coisas como eram apresentadas, ela passou a ter crises epiléticas e um declínio contínuo. Tá? Então, a holoprosencefalia lobar, por definição, é a condição bastante limitante da vida, mas dentro dessa questão paliativa, a gente enfrenta essa situação que pode ser que não morra no primeiro mês de vida ou que não morra precocemente. Tá? O que é um outro momento, né, que a gente fala do prognóstico? Nesse estudo que está aí nesse QR Code, quem quiser buscar, ele é livre, mostra que um estudo prospectivo com 365 médicos e 504 pacientes, apenas 19,7% dos prognósticos foram acurados. Tá? E as predições que foram apresentadas aos pacientes, elas eram superestimadas em 5 vezes, ou seja, 5 situações, 5 momentos, 5 encontros, basicamente, em que o prognóstico acurado não foi trazido, né? Isso traz, nessa questão do prognóstico, a gente vive um paradoxo. A gente pensa que quanto mais conhecemos a criança, mais fácil a decisão, mais se conhece o potencial positivo ou negativo, mas também alguns trabalhos mostram
que a nossa mente tende a normalizar. Quanto mais tempo a gente tem contato com a criança, a gente não percebe mudanças graduais, lentas, e a gente se adapta. E com essa adaptação, existe o vínculo afetivo que compromete esse julgamento. E aí, uma das explicações da questão de prognosticar mal, né? E em pediatria, quando se conhece a criança ao longo, né? Quanto mais ela vai ficando, mais o vínculo com a criança, mais o vínculo com a mãe. Às vezes até a gente brinca que passa a achar até a criança bonitinha, a criança tem uma malformação, uma coisa, a gente consegue encontrar, né, a beleza daquela vida. É uma vida, né? De qualquer forma, a gente consegue, assim, de brincadeira, mas às vezes é mesmo, brincando seriamente, a gente consegue, dentro desse apego, achar uma situação bonita quando a criança um dia está bem, um dia esboça um sorriso, aquela descompensação, aquele quadro clínico momentaneamente melhora e a nossa mente nos engana, pode achar que aquilo é uma melhora ou é uma coisa que pode ser perene, mas não é, né? Então, a gente lida com a sobrevivência que vai além do período neonatal. O que acontece quando vai além, né? O que aconteceu? O bebê ultrapassou o período neonatal com uma sobrevivência inesperada ou subestimada na gravidade inicial, e o que ocorre numa minoria da holoprosencefalia, mas com essa criança foi uma situação que a gente enfrentou. E o que não significa essa sobrevivência além do período neonatal? Não quer dizer que o prognóstico melhorou, não houve reorganização neurológica, porque a gente conhece bem a anatomia do processo dessa doença, não houve recuperação funcional. A gente, olhando na linha do tempo, a gente vê, pelo contrário, uma perda funcional progressiva. O diagnóstico permanece inalterado, por mais que a criança possa melhor, melhorar um pouco o prognóstico, o diagnóstico não melhorou, tá? E o que isso cria, né, na equipe ou na família também? Uma zona de ambiguidade, também outro desafio, outra questão que a gente enfrenta todo dia, quando a gente, como profissional de saúde, com determinada fala dos pais, aquela família não está entendendo nada. É um julgamento assim muito frequente das equipes de saúde, quando numa questão de uma ambiguidade, então, ou clínica ou emocional, aquela família expressa um fiapo de esperança e de alguma coisa, e a gente acha que a família não está entendendo nada, e aí sempre tem aquela pergunta: ninguém conversou com essa família, gente? Como é que pode a mãe ainda estar desse jeito? Então, uma criação, né, dessa situação da sobrevivência que vai além do que se espera em relação a prognosticar. Então, foi feita uma intervenção. As intervenções em cuidados paliativos, a gente deve sempre questionar o benefício, a não maleficência e a beneficência, né? São situações que a gente tem que estar sempre indagando. O que seria a indicação de um procedimento qualquer? No nosso exemplo, é a derivação. Na questão que a gente escuta muito isso do cirurgião, né, em relação à macrocefalia, à estética, a questão da criança sobrevivendo e a cabeça crescendo. Isso esteticamente causa um problema, inclusive no cuidado das famílias. Então, é um risco, é uma indicação relativa. Hipertensão intracraniana somática, sintomática, com a criança com irritabilidade, com vômitos, e então questionamos a questão da indicação para absoluto controle de sintoma, né?
Mas ainda assim, por procedimento, ou qualquer um outro procedimento, mas no caso da derivação, o que que ela não faz? Ela não modifica o diagnóstico da holoprosencefalia, não recupera a função, não houve interferência em melhora de prognóstico, cria-se um risco a mais, que é um risco de infecção, que é uma complicação frequente, não representa cura nem mudança de trajetória da doença, e ainda se cria uma dependência de dispositivo médico, ou seja, a criança com um dispositivo implantado sujeito à infecção, sujeito à disfunção, sujeito a outras situações que pode gerar outras intervenções e intervenções desconfortáveis, trazendo dor, trazendo um certo malefício, né? Por consequência do procedimento, cuja pergunta a gente tem que estar sempre atento logo no início, como é que é a indicação, o que que é na hora, o que que é depois. Então, isso é um desafio porque é sempre de decisão difícil, não é uma situação fácil de você ter uma certeza para lá ou para cá, né? Então, qualquer indicação de procedimento deve ser amplamente discutida, assim que haja tempo também, que às vezes a emergência da sintomatologia exige uma tomada de decisão rápida, mas lembrar disso, qualquer procedimento cirúrgico é realizado sem discussão, a gente está se aproximando da questão da obstinação em relação ao quadro da criança sem possibilidade de mudança do curso da doença. Tá? Uma complicação que traz sofrimento, né, quando você pensa em alguma intervenção, que é a infecção. Deixa eu olhar a hora aqui. Isso. Então, a infecção nesta criança tornou-se uma questão que ficou inadiável, porque ela chegou. Então, foi quando ela recebeu mais intervenções, mais cuidados, porque a urgência não nos deixou tempo para discussão, mas é obrigatório a gente discutir o objetivo do tratamento, os valores e desejos da família. Uma coisa que a gente pode chamar de palliative express, porque são decisões que têm que ser tomadas rapidamente. E até na questão da antibiótico terapia, né? Às vezes a indicação da própria antibiótico terapia também é para controle de sintomas, tá? Então, às vezes a tomada de decisão rápida ela demonstra, né, uma questão de uma ausência de plano de cuidados previamente discutida antes que tenhamos aí a pressão, né? Ainda assim, uma outra questão que aí a gente está caminhando para a qualidade de vida, né? Aquela criança que vai sobrevivendo, chega ter uma estabilidade, ela vai sobrevivendo, não é mais o hospital o lugar dela. A gente pode também já começar a trabalhar a questão da alta hospitalar, ainda que haja dependência, ainda que haja o alto risco de morte, mas a gente tem um cuidado centrado, olha a família, né? A gente propõe uma alta hospitalar de forma segura, que também não gere mais angústia na família, mas a alta hospitalar, passar alguns dias em casa, sob o cuidado da família, o toque, o banho, a amamentação, quando é possível. Então, é uma possibilidade, quando a criança adquire alguma estabilidade, possa ir para casa, com um plano de cuidados documentado, medicamentos de conforto, orientação à família com sinais de alarme, contatos de referência, apoio para que ela não se sinta com medo e nem culpada se o óbito ocorrer na residência, tá? Então, essa é uma questão importante, pensar numa alta hospitalar,
que às vezes pode ser a única vez que esse bebê poderá ser cuidado integralmente pelos seus pais, né? Ainda passando aqui rapidamente pela obstinação terapêutica, com o exemplo desse caso, uma cirurgia de derivação sem plano de cuidados, ela pode ser parcialmente obstinada, ela só não é quando a questão é de controle de sintomas. O tratamento com antibióticos depende do contexto, né? Porque pode ser que a indicação do antibiótico seja para conforto. Manejo da sepse em UTI com vasopressores, às vezes não dá tempo para a gente descobrir se isso, né, fazer o acordo com a equipe de assistencial, né, se não tiver um plano de cuidados. Uma reinternação sem plano de cuidados é a hora da gente fazer efetivamente, quando acontece uma reinternação, fazer efetivamente o plano de cuidados. E a ventilação mecânica invasiva, muito provavelmente é uma obstinação, principalmente no contexto de que isso não significa abreviar, não ventilar, não significa não abreviar a vida e sim não prolongar um curso natural. Tá? Nesse caso, que poderia ter sido diferente, num contexto geral, né? Alguns passos nós demos, que é o diagnóstico pré-natal e a consulta paliativa desde o diagnóstico fetal ou neonatal. Isso é um desafio, é uma situação que talvez nem todos os serviços e todos os lugares possam dispor, mas é uma coisa, é um passo bastante diferente para a qualidade de cuidado. A sobrevivência neonatal deve ser sempre reavaliada na questão do prognóstico, a conversa sobre não escalonamento, manter foco no conforto. Isso é o que dá uma diferença nessa questão da sobrevivência do período neonatal. A decisão pela derivação ventriculoperitoneal, quando é para alívio, ela pode ser discutida e indicada, e nos casos em que o dispositivo e a derivação começa a dar problema, é uma discussão para não se fazer reintervenção. Isso é uma coisa que a gente está caminhando para não maleficência, né? As infecções também na questão de conforto, alta hospitalar, desde que organizada, também é uma situação que a gente deve ter em mente nas crianças que vão sobrevivendo mais tempo, e conversar com as famílias sobre o processo de morrer, que pode ser em casa, em ambiente acolhedor, sem invasão, sem UTI, sem barulho, um ambiente controlado pela família, ou não. Às vezes a família não suporta isso, e acho que hoje em dia se morre muito menos em casa do que há tempos passados. Então, são coisas que podem trazer a diferença aí. Falando aqui da qualidade de morte, são todos esses itens, né, que significa morrer bem para esse paciente e a sua família, é morrer com ausência de dor ou sofrimento, num ambiente acolhedor, sem procedimentos, a família se sentindo apoiada, trazendo dignidade e respeito nos seus desejos, né, favorecer sempre e apoiar sempre a presença dos pais. Uma boa morte é aquela que o sofrimento é controlado, a família é amparada e a criança cercada de amor e cuidado. Ainda na qualidade de morte, é importante essa questão da nomear a morte sem eufemismos, né? A gente evitar falar, vamos ver se ela não melhorar, ou caso as coisas piorem. Então, é um momento em que a família precisa realizar a questão da morte,
Então, esses eufemismos podem afastar, né, o cuidador do processo ou desviar uma situação de não acreditar ou voltar até ter o risco de vida a qualquer custo, né? Criar condições da presença da família, para a família tocar, os irmãos, visita de irmãos, toda essa questão da ambiência familiar tem evidências robustas, né, de controle de dor e benefício emocional, tanto para a criança, quando tem alguma interação, quanto para a própria família. E permitir, com isso tudo, permitir que haja a possibilidade da família se despedir, né? A despedida tem impacto positivo em relacionamentos, religiosidade, é importante a gente trazer a questão da religiosidade, trazer o pastor, trazer o padre, trazer o rabino, trazer quem quer que seja de crença ou de confiança daquela família, trazendo aqui as consequências psicológicas, né, da perda, né, estresse familiar, luto prolongado ou complicado, às vezes quando não há um preparo, não há um apoio, o luto complicado é uma possibilidade forte. O impacto na dinâmica familiar, às vezes o luto provoca uma mudança profunda nas relações familiares de quem fica, né? Lembrar sempre da questão das decisões compartilhadas. Eu escutava muito essa questão de que as decisões elas não devem ser solitárias, ou seja, o médico não deve ser o detentor único e exclusivo das decisões para o bem ou para o mal. A questão do compartilhamento traz a família do nosso lado. Isso, aliás, é um grande, uma grande prevenção de qualquer complicação aí de relacionamentos médico-paciente, né? Então, o que a equipe deve fazer é comunicar o diagnóstico com clareza, propor o plano de cuidados o mais precoce possível. Importante que a Cris falou, não transferir para a família o peso de decidir, tá? A decisão é técnica e a família ela deve entender o caminho ou os motivos daquela decisão técnica, né? Documentar tudo em prontuário, porque é o único documento válido para a defesa de qualquer conduta que se tome, tá? A família precisa dessa informação honesta e compreensível, espaço para perguntar, chorar, duvidar, é uma coisa que a gente preconiza, não só nós, mas é o espaço protegido para que essa conversa ocorra. Sentir que a família não vai abandonar o filho, que a equipe não vai abandonar, participar dos cuidados. A gente recentemente está tendo uma experiência da mãe. A mãe sempre dormiu com a filha na mesma cama, agarradinho na mesma cama, e então temos uma criança em processo ativo de morte, e a gente permitiu que a mãe deitasse agarradinho, coladinho lá na sua filha. E algumas armadilhas, né? Esperança falsa. Vamos ver como evolui, vamos ver como é que a gente vai fazer amanhã, vamos esperar, mas ao mesmo tempo não tirar a esperança, né? E evitar escalonamentos de procedimentos ou qualquer coisa por pressão familiar. Então, aqui, para finalizar, umas mensagens que podemos levar. Exemplo da holoprosencefalia, mas trabalhar com situações de condições limitantes de vida. Então, os cuidados paliativos devem começar aí, a entrar, né? Já desde da notícia difícil, desde o diagnóstico. Sobrevivência prolongada não é indicação automática de escalada terapêutica. Cada intervenção deve ser avaliada quanto ao seu objetivo. Devemos sempre perguntar qual é a intenção, qual é o
a vantagem, o ganho, se a gente está intervindo realmente para melhorar a qualidade do processo de morte. Auto-hospitalar é uma oportunidade quando a gente amplia para o cuidado da família e pensando sempre na questão da dignidade do morrer, em relação a todo o processo. Temos uma frase de Cicely Saunders, que é: não podemos curar sempre, mas podemos cuidar sempre. Tá? Esse bebê viveu, o nosso coleguinha da aula prosencefalia. Ele viveu, lutou e merecia partir em paz, e eu acho que a gente lutou também junto com ele fortemente para que essa paz chegasse. Tá? É isso, pessoal. Dei uma corridinha para sobrar tempo. Sobrou aí a gente não se importar de passar 5 minutos do final. A gente pode passar um pouquinho, falei aqui com o Diego, se for necessário. E muito bom, Almiro. Muito bom, assim, gostei muito de ouvir vocês dois, né, Cris? Obrigada, vocês dois. Foi muito legal e tem tanta coisa assim que passa pela nossa cabeça, né, quando a gente vê vocês dois falando. Eu que vivo isso, né, o tempo inteiro e vejo como tem questão que surge, né, quando a gente tem um paciente que a gente acha que vai morrer e não morre, né? Como isso causa desconforto na equipe, como isso traz questionamento, como isso faz a gente cair numa armadilha que é tentar mudar, achar que o prognóstico é diferente do que é de fato e tentar mudar, achar que, sim, agora, já que não morreu, agora a gente vai começar a escalonar suporte, né? E, no fim, a gente vê que o paciente ia mesmo morrer, que o prognóstico continuava sendo ruim, mas a gente só impôs mais sofrimento para aquela criança, para aquela família, né? Então, foi muito bom vocês terem trazido essas questões, né? Vou abrir um pouquinho. Teve uma pessoa que eu não consegui ler o nome, que perguntou, Cris, se você podia compartilhar. Essa aula vai ficar gravada, né? É o checklist do plano de cuidados que você falou. Uma coisa que eu acho importante falar quando as pessoas nos pedem um checklist, né? Antes que você compartilhe o checklist, eu acho que é muito importante falar que qualquer protocolo, qualquer checklist é só um norte, sabe? Mas no cuidado paliativo, o nosso tratamento é muito individualizado. A gente tem que ter um estudo técnico assim muito, muito, muito grande assim para a gente ter uma boa comunicação, para a gente ter uma comunicação sensível, para a gente perceber as entrelinhas, para a gente saber como perguntar na hora que não fica claro para a gente não inferir absolutamente nada, para a gente ter certeza de absolutamente tudo do que a gente está fazendo. Porque é algo muito individualizado. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com os checklists, com os protocolos, porque também, como um dos dois, eu acho que talvez os dois tenham falado, quando a gente compartilha o cuidado, a gente não pode dar um cardápio para a família, né? A gente não pode dar um cardápio que algumas pessoas falam, né, em cardápio chinês, né? A família não sabe, às vezes ela não tem condição de escolher nesse cardápio. A gente tem que ter uma comunicação muito sensível. Então, quando vocês se depararem com um protocolo, com um checklist, lembrem disso que eu estou falando. A comunicação tem que ser muito sensível, a gente tem que estar muito bem embasado. E uma outra coisa que eu achei, eu acabei falando algumas coisas que eu anotei. Estou vendo aqui que eu não estou vendo nenhuma mão aqui para fazer nenhuma pergunta. Então, estou aqui disparando nas coisas, né? Eu queria falar dessa questão. Ah, tá. Do que a Cris falou logo no início da aula, né? Da pressa de falar. Né? Ela falou bem legal assim, da primeira consulta.
A primeira consulta é uma consulta da gente acolher a família, da gente entender quais são as necessidades de cada um, quais são as crenças, como aquela família chega para a gente, o que já foi falado para ela, como ela está. Às vezes o nosso papel nesse momento é só acolher, dizer que a gente está esperançoso tanto quanto ela. Não é esperançoso de que o prognóstico seja diferente, não é esperançoso de que o diagnóstico esteja errado, mas é esperançoso de que ela tenha um tempo com a família, com aquele bebê, esperançoso que tudo ocorra da melhor forma, mostrar para ela que a gente está junto, né? Às vezes a gente até percebe que a família não está tão situada quando ela chega para a gente. Mas a gente não tem que ter pressa. O intensivista ele tem pressa de falar, né? Principalmente quando a família demonstra esperança. Se a família demonstra muita esperança, aí que a gente tem mais pressa ainda de ficar falando, não, mas espera aí, deixa eu te explicar bem aqui. Aí a gente comenta nas passagens de plantão, né? Essa família não está entendendo nada, essa família não está sabendo sobre o prognóstico. E não tem nada a ver, a esperança não tem nada a ver com isso. E às vezes quando a gente fala, quanto mais a gente fala que o prognóstico é ruim, maior é a esperança daquela família. A gente é incapaz de tirar a esperança das pessoas. Então, eu acho que é uma mensagem muito importante para essa aula de vocês, né? É a gente não ter pressa de falar, é a gente ter calma, é a gente discutir, é a gente individualizar cada situação, a gente saber que cuidado paliativo se faz com calma, né? Calma e elegância. Fala, Fernanda, não, você falou um negócio legal da questão da pressa, né? É uma coisa que costuma incomodar muito quando a família fala do milagre, né? Que acredita que vai haver um milagre e rapidamente o profissional quer logo destituir essa crença do milagre, né? E aí eu acho que assim a sensibilidade é você valorizar, né? Cada questão. Milagre está vivo até hoje, está com ela até hoje, deixando que ela possa ter algum cuidado, possa viver alguma coisa. Milagre é ter conseguido, sei lá, como a gente fala às vezes lá no hospital, que algumas mães tinham medo de não ir, não conseguir chegar a uma maternidade. E isso foi um pequeno milagre. Milagre você ter sido assistida. Então, eu acho que talvez a gente tenha que ter uma sensibilidade para falar de pequenos milagres, pequenas coisas que acontecem de positivo, né? Para a gente valorizar, para a gente reforçar a questão do milagre, que isso pode ser um pequeno milagre, e aí você não está destituindo uma fala que é forte quando as pessoas dizem que acreditam em milagre, porque acreditam mesmo. Então a gente não pode, acho que, desvalorizar, né? Desacreditar. Eduardo quer falar. Oi, gente, desculpa, eu estou andando aqui, que eu estava saindo do metrô, estava vendo a aula, acompanhando. Mas é mais sobre essa ideia do que a Fê falou, de às vezes a gente cai nessa armadilha quando a gente está... Porque a gente acaba, todo mundo que vive cuidado paliativo é atravessado por todas essas coisas que foram faladas nas aulas, né? E quando a gente se depara com esse paciente, e a gente tem um prognóstico muito ruim, já passou por muita coisa, e acaba não morrendo, e a gente cai nessa armadilha de querer rever o que a gente já tinha meio que definido e começar a escalonar e começar a desconfiar da nossa própria decisão que já foi tomada, muitas vezes já compartilhada com a família também, por conta dessa armadilha que a gente cai mesmo, assim. E uma coisa que eu conversei recentemente com os residentes, que eu passei por uma situação parecida, é que a gente nunca pode esquecer que o centro do cuidado é o paciente, né? Então a gente acaba revendo essas decisões e pensa em escalonar e fazer alguma outra coisa, mas até pensando na família, no sofrimento da mãe, em que ela está vivendo e tudo mais, e esquece que o centro do cuidado é o paciente, sabe? Então, assim, acho que
ter essa ideia, assim, sabe? De tipo, é isso. A gente decidiu aquilo ali porque aquele ser humaninho ali estava em sofrimento. E se a gente começa a querer rever e fazer outras coisas, a gente está prolongando uma vida em sofrimento, sabe? E desculpa, eu tô falando que eu tô perseguindo escada agora. Mas é só isso, assim. É tipo, nunca esquecer que o centro do cuidado é o paciente, não o familiar, sabe? Às vezes a gente acaba querendo rever as nossas decisões por ver uma família em sofrimento e acaba esquecendo que o centro tem que ser o paciente mesmo. Acho que era isso que eu queria falar. Legal. Eduardo está falando para geral aí, que ele está andando e todo mundo escutando ele. Isso que o Edu falou, né, dessa questão da gente mudar, aconteceu uma vez, e a gente se questiona, né, a gente questiona o prognóstico, a gente questiona a nossa conduta, né. Uma vez a gente, foi até a Monique, que agora é do nosso departamento, me chamou para ver uma criança num lugar e era uma criança também com uma questão neurológica e tinha uma meningite muito grave, tinha que fazer 60 dias de antibiótico, e a gente fez um plano de cuidado com a família e a gente acabou descalonando o suporte. A gente tirou antibiótico, a gente tirou a DVE, ali tinha perdido a DVE, a gente não colocou na outra. E a gente combinou de não retirar a ventilação, mas não aumentar mais suporte. Só que o menininho não morreu. E aí ele tolerou sair da ventilação. E aí ela me ligou assim, puxa, Fernanda, será que a gente fez errado? Será que a gente não devia ter descalonado? Eu falei, não, olha, a gente não precisa matar o paciente, a gente pode tirar o suporte. Se ele aguentar e ficar bem, ele fica bem, a gente quer dar cuidado para ele o tempo todo. E se ele tolerar viver sem um dispositivo, tá certo. Esse paciente está comigo até hoje. Tive que abrir uma matrícula para ele lá no fundão, está 4 anos comigo. Um paciente que a gente, com 3 meses, ele ia morrer. Mas assim, ok. Agora, isso não mudou a visão da família. Quando ele interna, ele não vai para o CTI. Quando ele interna, ele não é entubado, não tem nada disso. O plano continua. Né? Então é importante a gente não se perder aí no meio do caminho. Né? É mesmo, isso é uma coisa assim, que tem que ser cultural, né? Porque o dia que você não estiver lá, outra pessoa tem que ser capaz de Exato. falar a mesma coisa. Né? Perfeito. Tem que ser capilarizado isso aí com cuidado mesmo. Por isso que é importante o plano de cuidado, né, ser atualizado a todo momento com a família, para que a equipe que recebe fora de horário possa seguir um plano de cuidado, né, que a família, que respeite já as decisões nessa família. É essa comunicação aí que às vezes fica essa lacuna, a gente tem medo de dar, antigamente a gente tinha medo de entregar o plano de cuidados para a família levar. Hoje em dia a gente grampeia no cartão de pré-natal, aonde for nascer, tem um plano de cuidados ali. Então, acho que essa comunicação é importante para garantir esse cuidado. Eu assisti uma aula com o Kawai, que você colocou uma referência do Kawai. Ele falou essa questão parecida. A equipe toda faz o plano de cuidados e depois guarda na gaveta. Ninguém sabe do plano. O plano foi feito. Exatamente. Excelente. Bom, eu Alguém mais? vou começar a fechar e depois você termina, né, Natália? Sim. Vou agradecer, eu acho que a gente não tem nenhuma pergunta agora. O checklist, o checklist teve um momento que eu estava fora da aula. Mas estava na exposição da aula, o Cris? Não, eu comentei que tem, só que o nosso plano de cuidados, ele está em modificação. É o que você falou, né? Acho que a gente está indo para o terceiro modelo de plano de cuidados já, porque a gente vai adequando. Então, assim, não é o melhor momento para eu compartilhar, porque ele vai mudar. De qualquer forma, a gente deixa o nosso contato. Você pode entrar em contato com o Departamento de Cuidado Paliativo da SOPERJ,
manda um e-mail para a gente e a gente troca, faz trocas a respeito disso. A gente conversa com você que pediu e a gente mostra referências, enfim, a gente conversa um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, muito obrigada a todos que estavam aqui presentes nessa aula. Muito obrigada, Almiro e Cris. Foi muito bacana poder compartilhar isso com vocês. Agradecemos a Natália também, né, por nos dar essa oportunidade aqui do departamento. A gente gosta muito de falar sobre isso e podem chamar sempre. Que todos tenham feito bom proveito, né? Boa noite e obrigada pela presença de todo mundo. Boa noite, Boa noite, pessoal. Muito pessoal. obrigada. E eu que agradeço a todos vocês em nome da Soperj. É sempre muito rico e com certeza sai todo mundo daqui pensando em algum paciente que está lá internado, ou que já esteve, ou que vai chegar amanhã. Então, isso é a vivência diária que a gente tem da pediatria e é muito bom poder contar com o conhecimento de vocês. Muito obrigada. Isso. Ok, Natália, manda um abraço para o Felipe, hein? Ah, eu mando sim, ele já estava te espiando aqui atrás. Ok. Meu chefe de residência. Vai, vocês são muito queridos. Boa noite, Tchau, gente. tchau. Tchau, Tchau, gente. gente.